Olá, pessoal! Hoje a nossa aula gravada será sobre redação. Então, vamos lá. Que tal conhecer mais um gênero textual? Sabe qual? O artigo de opinião, cuja estrutura se demarca por aspectos específicos. Então, vamos ver. Artigo de opinião, eu já ouvi esse nome, já mesmo. O texto que nós acabamos de trabalhar ontem é um artigo de opinião. O texto que nós lemos, que fala sobre ser contra a opinião do autor Bruno Tits, que ele é contra, uma opinião contrária aos animais, né, ficarem fazendo espetáculos em circos, ou serem divertimento do homem, né, entretenimento do homem. Esse texto era um artigo de opinião, era a opinião deste autor. Tá bom? Então, nós vamos ver o que é um artigo de opinião. Como você se sente convivendo em uma sociedade na qual tem a oportunidade de se posicionar diante de um determinado assunto? Isso é muito importante, porque antigamente as pessoas não tinham, tá, o direito de se posicionar contrariamente ou favoravelmente a alguma coisa, né? Eles não tinham esse direito à opinião. Discutir esse assunto segundo suas observações, seus posicionamentos acerca da realidade que o cerca. Importante isso, não é? Então, essa atitude caracteriza você como sendo alguém que não cruza os braços diante de tudo que vê, diante de tudo que escuta, de tudo que assiste nos noticiários por aí. Então, você questiona, você pergunta, você se posiciona. Então, isso é muito importante. Isso é o artigo de opinião, né? Quando nós escrevemos, o nome disso é um artigo de opinião. Então, o artigo de opinião nada mais é do que um gênero textual em que os seus argumentos possuem condições de fazer com que o interlocutor, ou seja, quem vai ler o seu texto, ou quem vai escutar o que você está dizendo, acredite que você realmente tem razão no que diz. Dessa forma, por pertencer a essa categoria de caráter argumentativo, deve obedecer a linguagem padrão, ou seja, nada de coloquialismo. Nós temos que ter uma linguagem formal, tá? A menos que seja em favor do seu projeto de texto, como é o caso de se referir a uma determinada situação. No mais, nós temos que procurar evitar as marcas que você presencia por meio da oralidade. Ok, olha, ok, tá, né? Nós não podemos escrever isto. Nesse sentido, acreditamos que você tenha plena consciência de que uma modalidade de gênero, constituída de tal importante como o artigo de opinião, não se mostra isenta de aspectos estruturais, os quais devem ser rigorosamente obedecidos. O que quer dizer isso? Um artigo de opinião ele tem uma estrutura, e essa é a estrutura do texto. Vamos ver. Quais são as características do artigo de opinião? Tem que ter um título, tá? Independente se for grande, pequeno, mas tem que ter um título. Tem que ter um parágrafo de introdução, no qual nós vamos falar sobre as nossas ideias, tá? No caso do texto dos animais, lá de ser contrário à apresentação de animais em circos, né, em espetáculos, ele já começa dizendo que ele é contra, tá? Então, eu já vou falar que eu sou contra, e aí eu vou falar a minha opinião sobre isso e vou embasar o meu texto. Depois tem que ter um desenvolvimento, no qual são expostos os argumentos de defesa daquele ponto de vista. Né? Então, se eu sou contra, eu tenho que escrever tudo o que diz, o que explica a minha contrariedade àquilo. E isso tudo tem uma conclusão, tá? Essa conclusão é o fechamento dessas ideias abordadas ao longo do meu texto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês agora sobre o zoológico de Lujan, que eu já tinha comentado, tá? É um zoológico polêmico, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, a parte mais ou menos imparcial desse zoológico. Eu estive lá em janeiro e eu vou falar o que eu vi, tá bom? E depois eu mostro fotos para vocês. E depois, a semana que vem, nós continuaremos com o nosso, né, com as nossas pesquisas, com o nosso artigo de opinião. Então, vamos lá. O zoológico de Lujan é um grande campo, tá? Tem poucas árvores, então no calor é muito difícil, é muito quente, né? A gente tem que beber muita água. É uma terra, muita terra batida, então eu imagino chovendo lá, tá? Deve ser um barreiro sem fim. Eu e minha família nós estivemos neste zoológico numa quarta-feira e ele estava relativamente cheio, tá? A fila para entrar nas jaulas variou de 15 minutos a 1 hora, sob o sol de mais de 30 graus que fez naquela quarta-feira de janeiro. A jaula dos filhotes de leão, dos filhotes de tigre, foram as mais concorridas do dia. Nós esperamos cerca de 40 minutos para ficar cerca de 3 minutos na jaula, passando a mão nos animais para tirar foto.
Eu tentei saber um pouco mais sobre os animais, mas os cuidadores só responderam secamente que eles tinham 1 mês de idade. Nesse zoológico, nós pagamos para entrar, nós pagamos para comprar os alimentos para dar para os animais, e eles ainda pedem um dinheiro, porque eles dizem que eles são voluntários, os cuidadores. Então, nós não sabemos qual é a verdade, tá? Por isso que nós vamos ter que pesquisar, nós vamos fazendo essa pesquisa, eu e vocês. Isso eu estou dizendo o que eu vi, tá bom? Então, os cuidadores, eles responderam secamente que os animais tinham cerca de 1 mês de idade. Apesar de razoavelmente bem cuidados, dava pena ver que os filhotes se irritavam com a presença dos turistas. Eles rosnavam, eu não sei se aquilo era um rosnado ou se ele estava brincando, choravam, se debatiam. Então, eu não sei se era irritação, se era brincadeira, tá? Então, até que eles se debatiam, né, dava aquela choradinha, até que os cuidadores davam uma seringa de água ou uma mamadeira. Se é água ou remédio, não dá para saber, pois eles deixavam os bichinhos de lado para se acalmarem antes de começar uma nova rodada de fotos. Muitas vezes também eles davam carnes, né, colocavam na mão e os bichinhos comiam. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos desse lugar e a semana que vem a gente vai continuar. Vocês podem fazendo as suas pesquisas, né? Por enquanto não é obrigatório, vocês não têm que me mandar nada, mas a título de curiosidade, para aumentar o repertório de vocês, tá bom? Então, eu vou apenas mostrar umas fotos e depois a gente conversa. Então, olha, imagens daquele dia. Aqui eu e minha família com o tigrinho, tá? Foi a cuidadora, a moça que cuida que tirou as fotos, então tá um pouco embaçada, né? Ó, pode ver que na mão dela aqui tem carne, ela tá dando carne pro tigrinho, a gente pode passar a mão, uma pessoa de cada vez, tanto que eu fui passar a mão, olha, minha filha tá segurando o meu braço. Era uma pessoa de cada vez. E aqui o tigre, né? E a leoa, tá bom? E a tigresa, né? Tigresa, perdão. Tô doida. Que a gente pode passar a mão, tá? Nós passamos a mão. Aí aqui o elefante, tá vendo? Minha filha menor tá dando comida pro elefante. Aqui minha outra filha tá alimentando os pôneis, né? Aí aqui, depois eu vou pôr mais fotos, olha, elas estavam dando comida pros patos, pras galinhas. E os patos, a maioria dos patos, os gansos, eles andam atrás da gente o tempo inteiro, se eles sabem que a gente tem comida, tá? Então, esse é o zoológico de Lujan. Aqui eu vou depois colocar mais fotos, parece mais uma pessoa da minha família dando mamadeira para os animais, tá? Então a gente vai alimentando com fotos e com os textos que nós vamos achando, né? Se vocês pesquisarem, nós vamos anexando aqui com o que vocês acharem e eu também mais sobre esse zoológico de Lujan. Depois nós vamos montar o nosso artigo de opinião, tá bom? Então, um grande beijo no coração, um ótimo final de semana, até segunda-feira. Segunda-feira com horário novo, né? E nós teremos 2 aulas. Um beijão, fiquem com Deus.